Olá, meus amigos! Vamos finalizar os comentários da 13.979 de 2020, o principal normativo referente ao enfrentamento do coronavírus, em relação ao tema licitação. Nós já demos toda a atenção à contratação emergencial, principal tema relativo nesta lei a licitações e contratos, e nós vamos concluir agora falando sobre o sistema de registro de preços, trabalhados no parágrafo 4º, 5º e 6º do artigo 4º, e a licitação na modalidade pregão, trabalhada no artigo 4G. Começando pelo sistema de registro de preço, o famoso SRP. Veja o que fala o parágrafo 4º do artigo 4º. Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços de que trata o inciso 2º do caput do artigo 15 da 8666 poderá ser utilizado. Nós já chamamos a atenção que, aliás, sempre destacamos isso, que o sistema de registro de preços ele é muito útil para evitar uma constância de dispensa de licitação, principalmente aquelas de pequeno valor. Se você tem um planejamento e uma boa programação, um bom sistema de registro de preço evita repetições de dispensa ao longo de um ano. Vamos rememorar um pouquinho o que é o sistema de registro de preços. Vejam, 8666, citada aqui no próprio parágrafo 4º, no inciso 2º do artigo 15. O artigo 15 da 8666 fala sobre compras. As compras, sempre que possível, deverão, e olha o inciso 2º, ser processadas através do sistema de registro de preços. Parágrafo 3º e seguintes desse artigo 15 fala sobre o sistema de registro de preços. E diz assim: o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. Dentre as condições, inciso 1º merece destaque: seleção feita mediante concorrência. Na União, o decreto é o 7892 de 2013, atual 7892 de 2013. Olha que detalhe interessante, voltando a 13.979, parágrafo 2º do artigo 4º. Aliás, parágrafo 5º, desculpe, do artigo 4º. Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preço. Então, se o seu ente da federação não fez o regulamento sobre registro de preço, usa o federal. Usa o federal. O Estado do Rio de Janeiro tem o seu. O município? Eu não sei. Então não haverá problema. Não há empecilho o fato de você, ente da federação XYZ, não ter feito o seu regulamento. Usa o federal. Usa o 7892 de 2013. Pronto, está resolvido o seu problema. E no decreto 7892 de 2013, eu queria chamar a sua atenção para o artigo 2º. O artigo 2º, ele me traz conceitos. Você passando pelo menos até o inciso 5º, você vai lembrar com certeza do sistema de registro de preços. Porque ele te dá conceitos básicos, como o próprio sistema de registro de preço. Vamos ver? Conceito do artigo 2º, inciso 1º. Os outros depois você dá uma passada, tá? Então vamos lá. Artigo 2º, 1. Sistema de registro de preços. Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Esse é o grande barato do sistema de registro de preço. Ele não deságua necessariamente numa contratação, ele deságua numa ata. Estou lembrando? A ata de registro de preço, que aliás o inciso 2 conceitua. E dessa ata que eu tenho os preços registrados da licitação é que vão desaguar futuros contratos administrativos. E não sei se está ligado, vejam, eu acabei de ler aqui no sistema de registro de preço, artigo 2º, inciso 1º do Decreto Federal 7892, que ele serve para prestação de serviços e aquisição de bens. E lá na 8666, ela está ligada ao artigo 15, que se refere apenas a compras. Posso usar registro de preço para serviços? Onde é que está escrito isso, pô? E olha, está escrito na lei do pregão.
Não poderia um decreto criar, né? Senão seria um decreto autônomo e independente. Ele tem que regulamentar. O pregão já é lei, 10.520 de 2002. Vamos abrir aqui a lei do pregão, 10.520 de 2002. E é lá no finalzinho, acho que artigo 11, artigo 11 da lei 10.520 que regula pregão. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, do Estado Federal e dos municípios, quando efetuados pelo sistema de registro de preço, previsto no 15 da 8666, poderão adotar a modalidade pregão, conforme regulamento específico 7892 na União. Vejam, o artigo 11 do pregão está trazendo, então, duas novidades. Estendendo registro de preço para serviços, não se limitando a compras, como nasceu na 8666, e trazendo ao lado da concorrência o pregão. Olha lá, porque a concorrência era a modalidade que a 8666 mandava fazer para registrar preço. Agora eu posso fazer pregão. E é claro que ninguém vai deixar de fazer pregão pela sua eficiência, pela sua agilidade no procedimento. Ao invés de fazer concorrência, vai todo mundo fazer o pregão. Então, é evidente que o registro de preço hoje, então, se fará via pregão. Muito bem. Parágrafo 6º e último. O órgão ou entidade gerenciador da compra, todo registro de preço tem um órgão gerenciador. Muito comum ser Secretaria de Administração. Antes do governo Bolsonaro era Ministério do Planejamento, hoje é uma Secretaria do Ministério da Economia. Aquele órgão acostumado a lidar com o tema, né? Parágrafo 6º, artigo 4º, 13.979. O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo contado da data da divulgação da intenção do registro de preço, entre 2 e 4 dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem o interesse de participar do sistema de registro de preço, nos termos do parágrafo 4º e 5º. É o que a gente chama hoje de compras compartilhadas. Vejam, todos os ministérios, vou pegar o exemplo dos ministérios, gastam com material de escritório, né? Papel, caneta, lápis, borracha, tinta de impressora, não é isso? Então, por que cada ministério vai fazer a sua licitação separada para comprar a mesma coisa? Pô, vamos unir os nossos quantitativos e com isso a gente consegue preços melhores. Então, vem o órgão gerenciador e fala, ó, até o dia 10, estou comprando isso aqui, quem tá afim de vir? Aí vai juntando. E você faz uma licitação só, registrando o preço. Havendo a necessidade de adquirir aquele bem, você vai celebrando contratos. Vários contratos, de acordo com a entrega, de acordo com o fornecimento do bem e do serviço. É, sim, uma figura muito interessante, principalmente em um país que controla a inflação, né? É bem interessante trabalhar com o sistema de registro de preço. Agora, vale uma crítica aqui. Ele esqueceu de falar, vamos usar primeiro o termo técnico, de órgão que vai aderir à ata de registro de preço. É o órgão não participante que pede adesão à ata de registro de preço. Qual é o nome popular para isso? Qual é o nome vulgar para isso? Aê, gostei! É a carona. O sistema de carona. Caiu meu óculos aqui, só um minutinho. Opa, tô de volta, desculpe. O sistema da carona, que você vai pegar carona numa ata já feita. E pensa bem, na 13.979, que se preocupou muito com a urgência, dispensa de licitação, rapidez para enfrentar o coronavírus, porra, a lembrança da carona é excelente. Por quê? Porque a licitação já foi feita. O preço já está registrado. E eu quero pegar carona na licitação já feita. Inclusive no decreto federal, você vai achar isso no artigo 22, se não me engano, deixa eu voltar lá no decreto federal, que regulamenta essa adesão. Decreto 7892 de 2013, é o artigo 22, olha lá, da utilização da ata de registro de preço por órgão ou entidade não participante. E atenção, veja, o federal, parágrafo 8º do 22, é vedado aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão de ata de registro de preço gerenciado por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. Então a União só vai pegar carona em licitações feitas pela União, onde o órgão federal é o gerenciador. Estados e municípios regulem como quiser.
O meu estado do Rio de Janeiro aqui pode pegar carona em outra galáxia. O importante é o preço tá bom. Tá falido, o preço tá bom, é ali que eu vou pegar carona. Então, faltou sim a 13.979 a lembrança da carona no sistema de preço, porque eu volto a insistir. Eu nem preciso organizar e fazer a licitação, ela já está feita. E eu aproveito que ela está feita e peço, tem que pedir autorização ao órgão gerenciador, esse tem que avaliar se a empresa contratada com preço registrado tem capacidade operacional para atender todo mundo. Então não é tão simples assim, mas são os detalhes que o 22 vai te dizer, trazendo o quantitativo que eu posso oferecer a carona, que a empresa pode ou não aceitar. Está tudo lá no 22, especialmente parágrafos 4º e 5º do 22 do decreto 7892. Que regulamenta o sistema de registro de preços. Muito bem, partindo para o pregão, é o artigo 4G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Então, muita atenção. Pregão. Eu não estou falando de nenhuma outra modalidade. O artigo é pregão. Se eu for, mais uma vez, na lei do pregão, 2002, 10.520 de 2002, você vai encontrar, por exemplo, o prazo para a entrega da proposta, que é de 8 dias. Isso está no artigo 4º, tem que ver o inciso agora. Artigo 4º, inciso 5º. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contados a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias. Poderá ser, então, 4 dias, para que você apresente a sua proposta. Agiliza, dá andamento mais rápido ao pregão. Detalhe interessante, né? Parágrafo 1º do artigo 4G, quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. Logo, se ele me fala 9, eu trabalho 8 e o prazo cai para 4. Parágrafo 2º do 4G. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. Olha, absolutamente desnecessário. O pregão já tem essa regra. Não há no pregão efeito suspensivo de seus recursos. Efeito suspensivo é só quando expressamente a lei fala. Não há menção a efeito suspensivo na 10.520. Então, o pregão, o recurso já tem efeito devolutivo apenas e ponto. Que, aliás, é a regra geral, né? Regra geral 9784 de 99. Dá uma lida lá no 61. 9784, a Lei Geral de Processo Administrativo Federal. E no 61 confirma, efeito suspensivo só se existir lei própria trazendo. O que é raro. Agora, olha que exemplo interessante. Na 8666. Artigo 109, parágrafo 2º. Trabalha efeito suspensivo quando eu recorro do resultado da habilitação, quando eu recorro do resultado do julgamento. É um raro exemplo de efeito suspensivo cravado pela lei, como deve ser. A lei não fala nada, o efeito é só devolutivo. É assim no pregão. Então eu não precisaria, no 4G, que fala de pregão, dizer que o recurso aqui só tem efeito devolutivo, porque já é o que acontece no pregão. Desnecessário o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o 39 da 8666 de 93, para as licitações que trata o caput. Olha, meu amigo, também totalmente desnecessário. Porque o 39 se refere a grandes contratações. 100 vezes um valor da tabela, aquela famosa tabela do 23 da 8666 de 93. Agora, deixa eu ver se é convite ou concorrência que ele se refere. Vamos lá no 39 da 8666. Artigo 39, 26, o 39 diz assim. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no 23, inciso 1º, a linha C, radical, então 23... Inciso 1º, aqui, a linha C, né, que ele coloca, que é o valor de concorrência, que hoje está em 3 milhões e 300. Multiplica isso por 100, meu amigo. Uau!
Que isso, cara? Dificilmente eu tenho um pregão nesse valor, cara. Isso é para concorrência, obra, né? Pregão não serve para obra. Então, pô, também totalmente perdido, desnecessário. Não acredito que a gente vai enfrentar um pregão nesses valores, né? Então, também vale a crítica ao parágrafo 3º. E o parágrafo 4º se refere ao sistema de registro de preço, né? As licitações que tratam o caput, realizada por meio de sistema de registro de preço, que o pregão, como vimos, pode ser utilizado, serão consideradas compras nacionais, nos termos do disposto do Regulamento Federal, observado o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 4º. O sistema de registro de preço, com aquele artigo 2º, passa a conceituar compras nacionais. Passa a conceituar compras nacionais. Então, deixa eu voltar aqui no decreto 7892. 7892, aqui, e o artigo 2º, inciso 6º, compra nacional. Compra ou contratação de bens e serviços em que o órgão gerenciador conduz os procedimentos para registro de preço destinados à execução descentralizada de programa ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda pelos entes federados beneficiados. Então, você tem a realização do sistema de registro de preço via pregão, confirmada até pela 13.979. Ok? Então, sobre licitação, era isso que esse principal normativo de enfrentamento ao coronavírus tinha a nos oferecer. Valeu!